Mas o Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Estamos a 19 dias do nosso devocional, fé acima de tudo. Texto bíblico de hoje, Gênesis 23, do verso 1 ao 20, que diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, depois, Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és o príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, dizendo, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber todos que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que eles te lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manré, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Hebreus 11, do verso 13 ao 16, diz assim: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A morte de Sara, conforme relatada no capítulo 23 de Gênesis, é uma lembrança de que as promessas de Deus geralmente se estendem além do nosso tempo de vida. Os primeiros leitores de Gênesis entenderam que, embora Sara e depois Abraão tivessem morrido, Deus ainda estava trabalhando para cumprir suas promessas, pois eles eram o cumprimento da promessa de Deus. Eles estavam se preparando para entrar na terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido que seria deles. Da perspectiva de Abraão, a morte de Sara foi uma indicação de que a promessa de Deus seria cumprida por meio dos seus descendentes. A promessa de tornar-se uma grande nação, de herdar a terra e se tornar uma bênção para todas as nações, não foram concretizadas durante a vida de Abraão e Sara, embora eles tivessem visto o início do seu cumprimento. Abraão reconheceu sua necessidade de preparar-se para o futuro, de preparar Isaque e seus filhos para serem aqueles por meio de quem a promessa se concretizaria. Abraão agiu em fé. Ele ainda era um estrangeiro naquela terra, sem direito a nada, sem um pequeno terreno. Tradicionalmente, Abraão teria retornado a Padã Arã, onde a família dele vivia, para enterrar sua esposa. Em vez disso, ele comprou um campo e um túmulo do Etita Efrom. Ao enterrar Sara naquele lugar, Abraão fez de Canaã seu lar. Esse seria o lugar para onde seus descendentes retornariam para enterrar seus mortos.
Essa seria a terra onde seus descendentes viveriam. Sara morreu em fé, reconhecendo que Deus trabalharia depois da sua morte para cumprir sua promessa aos seus descendentes. Abraão também agiu em fé, crendo que mesmo que ele não visse a promessa de Deus totalmente realizada durante a sua vida, Deus ainda cumpriria a sua aliança. As promessas de Deus não se limitam às nossas capacidades, ao nosso nível de fé ou ao nosso tempo de vida. Ele irá cumprir suas promessas no seu perfeito tempo. Não importa a extensão da nossa vida ou da nossa paciência. Fé acima de tudo. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu preciso entender que o Deus que prometeu, ainda que eu não esteja aqui para ver, Ele cumprirá o que Ele disse a respeito da minha vida, da minha família, dos meus descendentes. Então, eu preciso crer, olhar para a promessa e vê-la cumprida, porque para Deus é assim. E eu, crendo nele, sabendo que Ele é fiel, vejo assim também, pela fé. Não com os olhos que o mundo vê, mas com os olhos na lente da fé, com os olhos espirituais, sabendo que o meu Deus, o teu Deus, é fiel. Olha, a maior prova disso é Abraão, comprando um lugar para enterrar seus mortos no ambiente que ainda não lhe pertencia. Tinha donos, mas ele foi comprando e foi dizendo: não volto para trás, que para mim não existe mais o voltar. Daqui para frente é viver o que Deus disse que eu viveria. Que você tenha essa mesma fé que eu também. Afinal de contas, estamos crendo e precisamos manter a fé acima de tudo. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!